A paz do Senhor, amada igreja, é com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus e para pregar a sua palavra. E a mensagem de hoje tem como tema: não deixe que o seu eu atrapalhe os planos de Deus. Vou repetir: não deixe que o seu eu atrapalhe os planos de Deus. E essa mensagem tem como um plano de fundo, a história de Davi com Batseba, mulher de Urias. Davi já estava estabelecido rei, De certa forma, ele já tinha tudo o que desejava, tudo o que queria estava aos seus pés. Ele tinha várias concubinas, ele tinha várias vitórias nas suas guerras, ele tinha riqueza, ele tinha um reinado estabelecido e consagrado por Deus na sua vida. Mas mesmo assim, ele cobiçou a mulher do próximo, ou seja, ele pecou. Ele pecou não só pelo ato que ele executou na sequência, mas ele começou pecando pelo ato de cobiçar a mulher do próximo, pelo ato de cobiçar aquilo que não era dele. Veja que ele tinha a possibilidade de ter qualquer mulher no reino, mas ele procurou uma mulher que não era da sua, que não fazia parte do seu harém, Vamos colocar dessa forma. Pois ele era rei, ele podia ter qualquer mulher. E aí, depois de ter pecado, como consequência, ele ainda assassinou de maneira indireta, ele ainda assassinou o esposo dessa mulher. Mas Deus sabe que tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que cometemos contrário à sua vontade, a consequência, ela não é simplesmente aquele momento do dia, aquele momento, aquela situação momentânea. É uma situação que se prolonga por toda a nossa vida. E Davi, por essa situação, ele sofreu consequências muito drásticas. As consequências foram muito, como veremos mais à frente, essas consequências trouxe para a vida dele muita perturbação, muita falta de paz. Então aqui eu abro o primeiro parênteses. Se você está com uma vida bem estabelecida, se você tem de certa forma paz na sua vida, busque a Deus para que em todo o tempo os teus ouvidos e os teus olhos estejam sensíveis àquilo que Deus quer para você. Não deixe que a circunstância, não deixe que a soberba segue você. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Davi, como ele era rei, ele achava que podia ter e fazer o que quisesse. E nada iria parar ou fazer com que ele retrocedesse. Na verdade, quando ele se exalta dessa forma, ele está indo contra o que o Senhor colocou no seu coração, contra aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida, que era um reino sempre temente a Deus e seguindo aquilo que o Senhor estabeleceu. E o adultério, ou seja, você cobiçar a mulher do próximo, era um mandamento que ele não poderia cumprir. Era um mandamento que ele não poderia jamais, por mais alto que ele tivesse subido na vida, por mais alto que Deus estivesse estabelecido a sua vida, nós jamais deveremos ir contra a palavra do Senhor. Em momento algum na nossa vida, nós devemos nos achar tão poderosos e tão especiais a ponto de fazer o que quiser. Não deixe que a situação de momento, porque você hoje está em um bom emprego, porque hoje você tem tal situação assim ou assado, faça com que você perca a sua unção com Deus. Porque foi isso que Davi perdeu. Ele não só deixou com que a situação de bonança, com a situação que ele vivia naquela época, de certa forma bem estabelecido, vencendo guerras,
subissem à sua mente de tal forma que ele achasse que podia fazer qualquer coisa. Adulterar contra o próximo, assassinar o próximo, e nada teria consequência. Mas Deus ainda levanta os seus profetas. Não importa qual nível que você esteja, Deus irá mandar um profeta para falar face a face com você. E tudo aquilo que você fez de errado, e tudo aquilo que você estabeleceu na sua vida de errado, o Senhor está aí para te corrigir, para mostrar qual é o caminho que você deve seguir. E nesse caso, o profeta que Deus mandou foi o profeta Natan, que no seu capítulo 12 de 2 Samuel, no versículo 4, ele fez a seguinte parábola. Certo dia, um viajante chegou à casa do rei, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o viajante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Veja que quando Natã estava falando de outra pessoa, ele conseguiu enxergar a gravidade do que aquela pessoa estava fazendo. Mas ele não conseguiu enxergar a maldade com que ele fez na vida de Urias e na vida de Betseba. Veja que ele estava tão cego com o seu próprio ego, com a sua posição, que ele não conseguiu enxergar algo que ele mesmo abominava. E às vezes é assim, irmão, nas nossas vidas. A gente está cheio de si mesmo e não consegue enxergar o que a gente está fazendo ao próximo. Por isso que em todo tempo nós devemos ser humildes. Nós devemos nos estabelecer nos princípios que o Senhor colocou para nossas vidas. Não devemos jamais deixar com que o nosso eu atrapalhe os planos de Deus. O nosso eu, a cada dia, ele precisa morrer. E quanto mais a gente cresce nessa vida, irmãos, quanto mais a gente alcança, de certa forma, posição social, posição financeira, mais devemos trabalhar a nossa humildade para não esquecer de onde viemos, para não esquecer o propósito que Deus fez ou estabeleceu para que colocássemos em determinada posição. E o propósito nunca será exaltar o nosso próprio nome. O propósito sempre será exaltar a Deus. E aí Davi, muito irado, que homem é esse, não sei o quê, Aí Natan responde: você é este homem, disse Natan a Davi. Isso no versículo 7. E continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Então veja que Deus estava fazendo tudo por Davi. E tudo foi o Senhor que deu. Mas ele rejeitou a Deus. A partir do momento em que ele fez a sua vontade, ele alimentou o seu ego. E veja o que o Senhor fala mais: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Então veja que o Senhor, as consequências do ato de Davi, elas foram consequências não só para aquela situação momentânea, não. A partir do momento em que a gente transgride com
contra a palavra do Senhor, existem consequências, e essas consequências são graves. Por isso, em todo o tempo, irmãos, busque ao Senhor, busque sabedoria. Não faça aquilo pela sua vontade ou pelo que você acha, mas busque a Deus para que Ele coloque a resposta no seu coração. O que fazer, como agir em todo o tempo. E é somente, irmãos, meditando e consultando a palavra do Senhor que nós conseguimos encontrar e nos encontrar verdadeiramente. Se a gente, de certa forma, se afasta dessa palavra, a gente se perde no nosso próprio eu. A gente se perde no nosso desejo da carne, na nossa concupiscência da carne. Nós precisamos entender que o Senhor estabeleceu algo para nossas vidas. Matar o nosso eu, para que ele viva em nós. E a partir do momento em que nós nos afastamos, a partir do momento em que nós transgredimos a sua palavra, nós estamos sendo infiéis a Deus. E há consequências. E a consequência é que a espada nunca se afastará da sua família, diz o Senhor, pois você me desprezou. Então jamais, irmãos, nós devemos desprezar a Deus, pelo que quer que seja, pelo que, qualquer coisa que pensamos que é melhor para nossas vidas. Mais vale a presença do Senhor do que qualquer bem terreno. Mais vale a paz do Senhor do que qualquer reconhecimento social ou financeiro ou de qualquer sentido. A nossa vida é do Senhor. Que em cada tempo nós possamos estabelecer e consagrar a nossa vida a Deus. E as consequências foram diversas, como veremos nas próximas pregações. A vida de Davi mudou da água para o vinho, onde ele estabelecia muitas vitórias, muita riqueza. Começou aí o declínio de Davi. Começou aqui a situação em que Davi começou a perder o seu reinado. O reinado de Davi não acabou no campo de batalha. O reinado de Davi acabou no seu coração. Ele começou a estabelecer no seu coração o desejo que ele queria. Ele começou a fazer o que ele bem entendia. E aí foi a ruína de Davi. Não foi Golias que destruiu Davi, não foi os amonitas, não foi os filisteus, mas o próprio Davi se destruiu. E é assim na nossa vida, irmãos. Se nós não vigiarmos constantemente, como diz, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Então nós precisamos estar vigilantes, pregando a palavra, amém, mas pregando essa palavra primeiramente para nossas vidas. Que essa palavra transforme primeiramente o nosso eu. Que essa palavra possa ser vivificada na nossa vida, no nosso fazer diário, na nossa labuta. Que nós possamos viver essa palavra. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós quando nós viermos a pecar contra Ele. Mas é necessário que nós venhamos a nos arrepender. É necessário que nós venhamos a reconhecer as nossas falhas e as nossas limitações. Então, se existe algo que você tem uma certa fraqueza, se afaste dessas coisas. Se existe algo que você, de certa forma, tem a tendência a fazer e a desagradar a Deus, que você possa renunciar a essa prática. Amém? E que Deus possa nos ajudar. Veja como diz no versículo 11. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então,
Deus é justo. Se você fez algo contra o próximo, não pense que o que vai acontecer com você vai ser em outro momento da sua vida, não. Vai ser aqui na terra mesmo. Deus irá mostrar para você que Ele é Deus. Independente, porque Deus é o mesmo que exalta e o mesmo que abate. Deus é justiça. Então que nós possamos entender e nos afastar da ira de Deus. E quando é que eu, meus irmãos, quando é que eu estabeleço ou provoco a ira de Deus? Quando eu vou contra a sua palavra, quando eu peco contra os princípios que Deus colocou no seu coração e estabeleceu para nossas vidas. Que nós possamos renunciar o nosso eu, para que o nosso eu não atrapalhe os planos de Deus. Porque as consequências, elas são dolorosas, mas ela será justa. Porque nosso Deus é justo. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não mente. O nosso Deus não age na surdina, às escondidas. O nosso Deus age de forma transparente e justa. Amém? Então só depois dessa situação que Natan chamou a atenção de Davi, foi que ele reconheceu e viu o que tinha feito. Que nós não precisemos passar por isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que a nossa visão esteja sempre conectada com o alto, independente de onde estejamos, independente do que venhamos a alcançar. Que o Senhor possa estabelecer para sempre nas nossas vidas essa intimidade, esse